sopra sobre nós. Pai Celestial, no nome do Senhor Jesus Cristo, estamos aqui, Pai, oferecendo ao Senhor, junto com o Espírito Santo, toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a adoração, porque sabemos, Pai, que o culto é para o Senhor, os louvores é para o Senhor, as expressões é para o Senhor, porque só o Senhor é digno de todo poder, de todo louvor, de toda adoração. E nós estamos aqui para dizer que nós reconhecemos a Tua soberania sobre as nossas vidas. Nós reconhecemos que o Senhor é Rei dos reis, Senhor dos senhores. Nós reconhecemos, Pai amado, que fora de Ti não há outro Deus. Não há salvação dado debaixo da terra, do sol, a não ser por meio do nome do Senhor Jesus Cristo. Senhor Jesus, o Teu nome foi exaltado sobremaneira, ao nome que dobre todos os joelhos dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra. Espírito Santo, Tu és a pessoa mais importante na face da terra hoje. Não existe ninguém mais importante que o Senhor Espírito Santo. Por isso nós queremos aplaudir o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Esse culto é para vocês, esse culto é para o Senhor. Aleluia. Recebe, Senhor. Ande classo te creme que mahamarabassou. Doro modoro bachere que tere mahamarabassou. Em nome de Jesus Cristo, nós desfazemos toda a obra do diabo contra as nossas vidas. Nós desfazemos toda a obra do diabo contra qualquer vida que está aqui nesse lugar e que nos assiste, que nos assistirá pelas redes sociais. Nós desfazemos tudo aquilo que vem para roubar, matar e destruir. E nós profetizamos e declaramos vida e vida com abundância em todas as áreas das vossas vidas, em nome do Senhor Jesus. Eu chamo a existência todo pensamento cativo, em total obediência à palavra de Deus, à revelação da palavra de Deus. Tudo aquilo que vem para distrair, nós anulamos agora e nós declaramos o fluir somente do Espírito Santo de Deus nesse lugar. Assim é, em nome de Jesus. Amém. Eu vos saúdo com a graça e a paz do Senhor Jesus. A todos que nos assistem também pelas redes sociais, vocês são muito bem-vindos. E se você conhece alguém, você pode estar... Eu gosto quando a irmã Fátima ela fala assim: você que conhece alguém, então na próxima convide para estar aqui presencial. Tá bem? Muito legal. Continue abençoados, podeis assentar, por gentileza. Queridos, eu quero compartilhar uma palavra que vai falar de autoridade, conhecimento e da própria palavra. Aqui, essa palavra, ela tem muitas chaves que pode virar a sua vida, pode mudar a sua vida, se você, assim, receber essa palavra no mais profundo do seu coração. O título da mensagem é Apenas uma palavra para você. Apenas uma palavra para você. Antes de ler o texto ouro que eu vou colocar aqui, eu quero que o Ezequiel, por gentileza, coloque para mim João 17,14. João 17,14, para ficar mais claro a respeito dessa palavra. Eu quero ler só a parte A, para vocês entenderem. Eu lhes tenho dado a tua palavra. Jesus está dizendo, ele, em oração ao Pai, ele está dizendo: eu dei a palavra que o Senhor me deu para eles. Para eles quem? Para a igreja. Então Jesus nos deu a sua palavra. Jesus nos deu a sua palavra. E nós precisamos, amados, começar a valorizar. Precisamos começar a valorizar as coisas eternas. Eu digo para você, se você pudesse depositar algo em um lugar temporário ou em um lugar eterno, aonde você depositaria? Num lugar que passa ou num lugar que permanece? Um lugar que permanece.
Então Jesus disse: céus e terras passarão. Ou seja, tudo que você está vendo um dia vai passar. Mas Jesus afirmou: mas as minhas palavras não hão de passar. Jesus está dizendo: a palavra eterna que não passa, eu dei para vocês. Deixa eu explicar melhor, porque você vai glorificar Deus. Essa palavra que Jesus está dizendo, é a palavra que Deus usou, é a mesma palavra que Deus usou para criar todas as coisas. Então essa palavra que Deus nos deu, ela cria. Então Jesus está dizendo: a palavra que cria tudo, eu dei para vocês. Então, se você entender, se você receber o que eu estou ministrando essa noite, você vai compreender que a palavra de Deus, ela pode criar coisas que ainda não tem na sua vida. A palavra, ela pode abrir portas onde não tem. A palavra, queridos, às vezes você fala assim: eu quero uma cura. Deus nunca vai te dar uma cura. Ele já deu a palavra que cura. Eu quero abundância. Deus não vai dar abundância. Ele já deu a palavra que dá abundância. Então Deus trabalha com sementes. Aleluia. Deus não dá pronto, Deus dá semente. Eu lhes dei a palavra. Então, com essa base, com esse entendimento de valorizar aquilo que é eterno, e a palavra é eterna, então nós vamos pegar e começar a aplicar algumas verdades bíblicas na nossa vida. Mateus 8, de 5 a 10, eu quero compartilhar para vocês uma história bíblica. Olha ali. Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, apresentou-se-lhe um centurião, implorando: Senhor, o meu criado jaz em casa, de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Jesus lhe disse: eu irei curá-lo. Mas o centurião respondeu: Senhor, não sou digno de que entres em minha casa, mas apenas manda com uma palavra, e o meu rapaz será curado. Pois também eu sou homem sujeito à autoridade, tenho soldados às minhas ordens, e digo a este: vai, e ele vai, e a outro: vem, e ele vem, e ao meu servo: faze isto, e ele o faz. Ouvindo isto, admirou-se Jesus e disse aos que o seguiam: em verdade vos afirmo que nem mesmo em Israel achei fé como esta. Aleluia. Então essa história é uma história de um centurião. O que era um centurião? Era um soldado romano que tinha abaixo dele 100 soldados, por isso centurião, ok? Existia em Israel no mínimo 6.000 soldados. Então esse homem tomava conta de 100 soldados. E ele chega até Jesus e diz para Jesus, falando no contexto de autoridade, ele diz assim: eu sou sujeito à autoridade, e por isso eu tenho autoridade. Olha a chave aqui: eu sou sujeito à autoridade, e por isso eu tenho autoridade sobre 100. Eu digo a esse: vai, ele vai. Eu digo a esse: faz, e ele faz. E aí Jesus falou assim para ele: eu vou na sua casa para curar o seu servo. Ele disse: não precisa, diga apenas uma palavra e eu creio. Porque da mesma forma que eu sou sujeito ao imperador César Augusto, por ser sujeito à autoridade, eu tenho autoridade sobre 100 homens. E quando eu falo para esses 100 homens: vai, eles vão, volta, eles voltam, faz, eles fazem, não faz, eles não fazem. Da mesma forma, Jesus, é isso que ele estava dizendo para Jesus. Da mesma forma eu creio que o Senhor está aqui na terra, sujeito à autoridade do Pai Celestial. E o Senhor tem anjos abaixo do Senhor. E o Senhor diz a esses anjos: vai, vão, e eles vão. Então se o Senhor disser para um anjo ir lá na minha casa, eu creio que eles vão e vão curar o meu servo. Aleluia. Ele não disse assim: eu tenho autoridade, por isso eu sou autoridade. Não, para você ter autoridade, você tem que estar debaixo de autoridade. Aqui tem um princípio tremendo que nós vamos caminhar aqui. E por que ele não quis que entrasse debaixo do mesmo teto? Porque um romano não considerava, não se sentia confortável com um judeu debaixo do mesmo teto. Ou seja, ele reconhecia que Jesus era maior. Vou explicar melhor para você entender. Porque no costume da época, se você entrasse debaixo do teto,
o dono da casa ao qual você entrou debaixo do teto, ou na casa dele, ele era responsável para te dar cobertura, ele era responsável por você. Então o centurião está falando assim: o Senhor Jesus, o Senhor é maior que eu, como que eu vou dar cobertura para o Senhor? Eu não posso ter, o Senhor é maior que eu. Aleluia. Aí Jesus não teve outra opção a não ser dizer: nunca vi tanta fé nem no meio dos crentes. É isso que Jesus falou. O que aconteceu com esse homem? Esse homem, ele pegou toda a sua fé e colocou em Cristo Jesus. Aqui eu quero ensinar um princípio maravilhoso que muda a vida, amados. Eu já falei, não canso de dizer as mesmas coisas porque é segurança para vocês. Escute o que eu vou falar. Se a sua fé, ela é representada por 10 laranjas, então 10 laranjas representa a sua fé na totalidade. O que você precisa fazer para que Jesus elogie a sua fé como elogiou a fé desse homem? Você precisa pegar as 10 laranjas que representam a sua fé e depositar todas elas em Cristo Jesus. O problema é que as coisas não fluem muitas vezes em nossas vidas, é porque nós pegamos 3 laranjas e colocamos no nosso diploma, confiamos no nosso diploma, mas 3 laranjas que representam a nossa fé, nós colocamos no jejum que fazemos, e aí pegamos as 4 que sobrou e colocamos em Cristo, nós dividimos a fé. A nossa fé, ela foi feita, nós recebemos uma medida da fé para depositar em Cristo. Eu deposito em Cristo e em Cristo eu tenho, em Cristo eu faço. Quem está entendendo? Então esse homem, Jesus elogiou a fé dele, porque ele confiava totalmente em Jesus. Ele reconhecia a grandeza de Jesus, e ele sabia o poder que tinha na palavra do Senhor Jesus. Jesus, se o Senhor disser apenas uma palavra, vai mudar a vida do meu servo. Então Jesus disse para a igreja: eu lhes dei a palavra. Que palavra? A mesma palavra que curou o servo dele. Pode mudar todas as áreas da sua vida. Muitos cristãos, amados, não se veem com autoridade espiritual. Você sabia que o nome de Jesus, Jesus Cristo, ele tem autoridade em 3 mundos? Quando você fala Jesus, se dobra os joelhos no céu, na terra e debaixo da terra. Sabia disso? O poder do nome de Jesus é tão tremendo, é tão forte, é tão grandioso, é tão fantástico, é tão inimaginável, que 3 mundos, quando ouve Jesus, treme. Aleluia. Dobra os joelhos. Porque ele recebeu essa autoridade do Pai. E ele pegou essa autoridade e deu para mim e para você. Aleluia. Ele deu para o seu corpo, que é a igreja. Jesus pegou e disse assim: ó, essa autoridade que o Pai me dá, eu dei para a igreja, porque Jesus é o cabeça da igreja, e se o Jesus é o cabeça, nós somos o corpo. Então, aquilo que o cabeça tem, o corpo também tem. O cabeça tem autoridade, o corpo tem autoridade. O cabeça é a palavra, então o corpo tem a palavra. Amados, o fato de estarmos ainda aqui na terra não deve nos impedir de receber e de usar toda a autoridade que o Senhor nos deu. Amados, escute isso aqui, ó. Eu posso dizer aqui, ó, o Odair, vou escolher o Odair, o irmão Odair. Pode ficar aí, Odair. Ó, eu tô dizendo aqui, primeiro você fica, depois você vem. Primeiro você fica, depois você vem. Então, eu estou dizendo aqui: Odair, eu te dou esse copo de água. Dou quer dizer que está no passado, já dei. Eu te dei esse copo de água. Mas olha onde o Odair está lá. Eu te dei, eu lhes dei a palavra. Agora o Odair vai tomar posse. É isso que nós temos que fazer. Receber. E aí quando você recebe, você diz: gratidão. Gratidão. Porque se ele pegar aqui e não falar nada, não agradecer, ele não recebeu. Mas se ele agradecer, é dele. Pode levar. Vocês estão entendendo, amados? Então, pode aplaudir Jesus. Então, queridos, escute o que eu estou falando. Jesus deu a palavra, mas quem recebeu ela? Essa palavra que dá autoridade, essa palavra que cura, essa palavra que cria, Ele já nos deu. Mas quem recebeu essa palavra? E quem, além de ter recebido, por exemplo, ele pode receber e deixar do lado e não beber.
a água que ele pegou, que ele recebeu. Então eu preciso pegar a água, eu preciso pegar a palavra e tomar posse dela e usufruir da palavra que Deus me deu. Como que eu usufruo? Usando a autoridade da palavra. Diga comigo, a palavra de Deus, ela tem autoridade espiritual. Por isso que Jesus, ao anunciar a sua palavra, ele disse: as palavras que eu vos tenho dito são espírito e são vida. Então, se eu recebo a palavra, eu estou recebendo o espírito da palavra, que é a palavra, e a vida da palavra. Ou seja, tudo aquilo que a palavra diz é meu. Tudo aquilo que a palavra diz, ela se manifesta na minha vida. Então, amado, escute isso. Em Adão, todos perderam a autoridade. Mas em Cristo Jesus, todos os que creem a têm novamente. Em Adão todos perdem essa autoridade da palavra, mas em Cristo Ele nos deu novamente a palavra. Irmãos, aprendamos a colocar nossa fé que temos pela palavra somente em Cristo Jesus. E eu garanto para você, se você pegar essa chave e você pegar e colocar toda a sua fé na autoridade da palavra, que é o próprio Jesus Cristo, a sua vida muda. Saiba, a palavra de Cristo, Cristo é suficiente para você. Cristo precisa ser suficiente para você e para mim. Então vamos acompanhar aqui, primeiro ponto da mensagem: ser sujeito à autoridade espiritual da palavra de Deus. Por que ser sujeito à autoridade espiritual da palavra de Deus? Olha lá, ser sujeito à autoridade espiritual da palavra de Deus. O que é isso? A palavra falou, eu creio, eu me sujeito. Nós resolveríamos 99,9% de todos os problemas que temos, se nós simplesmente nos sujeitássemos à autoridade espiritual da palavra. Muitas situações simplesmente seriam resolvidas se decidíssemos tão somente estar debaixo ou sujeito à autoridade espiritual da palavra de Deus. Pastor, resumo que eu não entendi. Deus falou, está falado. A palavra de Deus, ela não existe para ser questionada. A palavra de Deus, ela existe para você entendê-la pela fé. Pergunta por quê? Porque a Bíblia diz que quem escreveu a palavra foi homens, mas inspirada pelo Espírito Santo. Então a mente que escreveu é uma mente superior, é de lá para cá. Então se eu ler a Bíblia Sagrada com a minha cabeça aqui na terra, eu não vou entender nada. Para eu entender a Bíblia, eu preciso saber que ela veio de lá para cá. Por isso que o apóstolo Paulo fala: pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Então, se eu quero comparar tudo que a Bíblia está falando com aquilo que eu aprendo aqui na terra, eu não vou ter entendimento. Pastor, resume esse negócio e fala melhor. Toda vez que você lê a Bíblia, convide o Espírito Santo para ler com você. Foi Ele que inspirou, Ele vai te orientar segundo o que Ele mesmo inspirou a escrever. O centurião só era uma autoridade por ser sujeito à autoridade espiritual. Ser sujeito à autoridade espiritual na palavra de Deus é operar em fé no mais alto nível. Então, quando eu me sujeito à autoridade espiritual da palavra, eu estou usando a minha fé em Cristo para operá-la no mais alto nível que existe. E o mais alto nível que existe é o nível da fé de Deus. Então, quando eu coloco toda a minha fé em Cristo e me sujeito à autoridade espiritual da palavra, eu estou tendo a mesma fé de Deus. Por isso que Jesus diz: tudo é possível ao que crê. Ele está dizendo, porque se você receber a palavra dessa forma, você vai estar sendo como Deus. Você está crendo como Deus? Olha lá Mateus 8, de 8 a 10. Acompanhe comigo, por gentileza. Mas o centurião respondeu: Senhor, não sou digno de que entres em minha casa, mas apenas manda com uma palavra, e o meu rapaz será curado. Ele está dizendo: Jesus, o que o Senhor falar aí, eu creio. Eu não vou questionar, Jesus. O Senhor falou, está falado. O Senhor falou, vai ser lei para mim. Olha lá o próximo versículo. Pois também eu sou homem, sujeito à autoridade. Sabe o que ele está dizendo? Eu estou debaixo de autoridade. Que autoridade que ele está debaixo? Se o Senhor liberar uma palavra, eu me coloco debaixo dela. Olha lá.
Tenho soldados às minhas ordens, e digo a este vai e ele vai, e a outro vem e ele vem, e ao meu servo faz isto e ele o faz. Ouvindo isso, Jesus se admirar, irmão. Jesus fez assim, olha lá, admirou-se Jesus e disse aos que o seguiam, disse para os discípulos, disse para aqueles que seriam a igreja, em verdade eu vos afirmo que nem mesmo em Israel achei fé como essa. Que fé é essa? É as 10 laranjas depositadas, ou seja, toda a fé desse homem estava em Cristo. Esse homem não confiava na sua espada, esse homem não confiava no governo, esse homem não confiava em nada, ele confiava só em Jesus. Pastor, como é que eu tenho uma fé de Deus? Confia só em Jesus. Pega toda a sua fé e coloca em Jesus. Aleluia. O Espírito Santo está me olhando, mostrando essa mesa aqui. Imagine que essa mesa aqui, imagine que essa mesa aqui é Jesus. Então, eu pego, coloco parte da minha fé, toda a minha fé eu coloco em Jesus, Toda a minha fé está nele. Isso significa que tudo que está nele, eu posso pegar. Por isso que se você ler o Novo Testamento, você vai ver um detalhezinho que muitas pessoas às vezes não percebem. No Novo Testamento está escrito assim, em Cristo, em Cristo, em Cristo, em Cristo, em Cristo. Fora dele não tem nada. Então, amado, quem tem esse nível de fé depositado na palavra de Deus, compreendeu o segredo de ser liberto de todas as circunstâncias da vida. Nada mais te prende, porque o conhecimento da verdade liberta. Segundo ponto, já recebemos a autoridade de Jesus Cristo para vencermos toda e qualquer circunstância deste mundo. Toda e qualquer circunstância deste mundo, já recebemos autoridade da parte de Jesus. Lucas 10, 19 a 20, olha lá, Lucas 10, 19 a 20, eis aí, vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada, absolutamente nada vos causará dano. Aleluia. Olha o 20, não obstante, alegrai-vos, não porque os espíritos se vos submetem, e sim porque o vosso nome está escrito, arrolado nos céus. Ou seja, Jesus está dizendo o seguinte, se você começar a usar a autoridade que Ele deu para você, o seu nome vai ser conhecido também nos 3 mundos. Aqui na terra já é conhecido, mas se for conhecido no céu, também é conhecido debaixo da terra. Pastor, como é que você fala isso? Porque o apóstolo Paulo, ele expulsava demônios, e os filhos de servas, de um sacerdote judeu, também viu Paulo expulsando demônios, e começaram a ver como Paulo falava, e foi expulsar demônios no nome do Deus de Paulo. E quando eles foram expulsar, os demônios disseram assim, Jesus eu conheço, aleluia, Paulo eu sei quem é. Ou seja, o nome de Paulo estava claro no mundo espiritual, ou seja, no computador de Satanás e seus demônios. Então, ele tinha autoridade, ele nos deu autoridade, já nos foi dada autoridade, agora precisamos receber essa autoridade e usar essa autoridade. Meu irmão, você pode simplesmente deixar os demônios entrar na sua casa, entrar no seu casamento, entrar na sua vida econômica, entrar no relacionamento dos seus filhos e ficar de braço cruzado, achando e falando, Deus vai fazer alguma coisa. Deus já fez, Ele te deu autoridade. É você que tem que dizer, Satanás, em nome de Jesus, diabo, em nome do Senhor Jesus, você vai soltar meu filho, você vai soltar o meu recurso financeiro, você vai tirar essa enfermidade, em nome do Senhor Jesus. Eis que vos dei autoridade. Se você não fizer assim, os demônios vão continuar perturbando você. Escute o que eu vou falar. O que precisamos fazer não era arrumar as malas e simplesmente esperar Jesus nos buscar. Então, tem muitos cristãos, o que eles estão fazendo? Eles arrumaram as malas e estão esperando somente o arrebatamento. E eu vim aqui dizer para vocês, desfaz as malas. Enquanto Jesus não vem, nós temos que usar a autoridade aqui e subjugar os inimigos debaixo dos pés da igreja. Aleluia. Enquanto Jesus não nos buscar, nós precisamos estar aqui. Desfaça as malas, diga para o seu irmão, desfaz as malas.
É tempo de usar a autoridade de Cristo que Ele te deu para vencermos toda e qualquer circunstância. Você está passando por um problema difícil de enfermidade, coloque a mão onde está a enfermidade e diz: eu não aceito mais você, enfermidade. Depressão, saia da minha vida agora. Eu não aceito mais você. Espírito de medo, saia da minha vida agora. Espíritos malignos que está travando as vendas no meu comércio, sai agora em nome de Jesus. Irmãos, deixa eu falar algo para você. Quantas vezes eu fui numa loja, eu cheguei na porta da loja na intenção de comprar e eu fiz assim, ó, e comprei na loja do lado. O que você acha que estava impedindo de entrar lá? E aí você fica dizendo às vezes assim: baixou as vendas, caiu a venda. Eu lhes dei a palavra de Deus cria, então cria novos clientes. Mas se você criar novos clientes e o espírito maligno estiver na porta, em nome de Jesus, Satanás, sai da frente da minha loja. Aleluia. Use a autoridade que Deus te deu. Eu vou ligar para o pastor. Não, o pastor está te ensinando. Faça você. Eu não quero que você fique dependente de mim. Você tem que ficar dependente de Cristo Jesus, do Espírito Santo. Eu estou aqui para instruir pelo Espírito Santo, mas depois que você recebeu, use a autoridade que Deus te deu. Aleluia. Ei, eu não tenho ovelha. Quem tem ovelha é Jesus. Eu só cuido para Ele. Quem está entendendo? Você consegue ver uma seta na minha vida aqui? Uma seta mostrando para cima? Paulo diz assim: eu imito a Ele. Percebe, amados? Ele te deu autoridade. Você sabia que você não precisa de mim para ir até Deus? Você precisa só de Jesus. Pastor, para que você serve? Só para alimentar. Sou só um garçom aqui. Só preparar o papá. Vocês estão aí ou não? Então desfaz as malas. Recebe a autoridade e bota esses espíritos malignos para correr de todas as áreas da sua vida. A sua fé depositada em Cristo tem o poder de mudar o seu futuro no presente. Terceiro ponto: crescendo na graça e no conhecimento. Precisamos crescer na graça e no conhecimento, amados. Você sabia que você só vai até onde você sabe? Você só vai e chega até onde você sabe. Aonde parar o seu conhecimento, ali é o seu limite. Você quer ver uma coisa? Vou usar um exemplo muito simples. Está um botijão de gás, ele está pegando fogo. Está saindo fogo ali de onde é o lugar do registro ali. Está subindo fogo ali. Queimou a mangueira e está subindo fogo ali agora. Quem não tem o conhecimento se desespera e deixa queimar a casa e queima tudo. Quem tem conhecimento sabe que o fogo ele está uns 2 centímetros para cima. Então ele pega, molha aqui o dedo e pronto, acabou o fogo. Você viu? O conhecimento destrói a casa e salva a casa. Então você vai até onde você sabe. A sua vida econômica é até onde você sabe. A sua vida espiritual é até onde você sabe. O seu conhecimento é o seu limite. Eu já vou contar uma revelação de Deus aqui tremenda para você entender. A Arca da Aliança era como se fosse um caixote retangular. Tenta imaginar aqui, eu não tenho um quadro aqui agora para desenhar, mas tenta imaginar um caixote aqui, que ele tem largura e tem a largura aqui e o comprimento, e a altura, largura e comprimento. Conseguiu imaginar uma caixa? Sim? Agora, a tampa da arca, ela tinha largura e comprimento, mas não tinha altura, era bem fininha. Qual que é o mistério, pastor? O mistério é que a caixa que tem altura e que tem comprimento e que tem largura, representa eu e você. A tampa que tem só largura e comprimento, mas não tem altura, representa Deus. Então significa que Deus, Ele é a tampa de cada pessoa. Então significa que quem limita o poder de Deus não tem altura, Ele pode ser a altura que você quiser. Então quem limita o poder de Deus sou eu e é você. Quem está compreendendo o que eu estou falando? Então isso quer dizer que, vamos tirar a caixa agora e coloca a sua mente. Ou seja, até onde você tem o conhecimento de Deus, é até onde Deus é para você.
Tem Deus que, para algumas pessoas, é uma caixinha desse tamanhozinho. Mas tem Deus que já é um container já. Para algumas pessoas é um container. Quem está entendendo? Ou seja, Deus ele dá a tampa do tamanho que você dá a caixa. Quem está pegando? Então, se você crê que Ele pode, Ele diz, eu posso. Se você crê que Ele fez, Ele diz, eu fiz. Deus fala assim, eu creio nisso, Ele diz, eu também estou com você. Ou seja, o que você crê, o que você pensar, por isso que a Bíblia diz, tudo é possível ao que crê, porque Deus ele expande conforme a sua mente expande. Conforme a sua mentalidade expande, conforme o conhecimento que você tem expande. Por isso que as promessas de Deus estão atreladas ao conhecimento completo de Cristo. Você conhece pouco de Cristo? A caixinha é pequena, a tampinha é pequena. Deus é pequeno na sua vida. Mas você conhece muito de Cristo? A caixa vai crescendo e você vai, ei, quem está aí? É a mente. Por isso que o apóstolo Paulo fala assim, não vos conformeis com esse mundo, mas transformai pela renovação do vosso entendimento. Eu vou dar uma paráfrase agora, com esse texto que eu acabei de falar. Olha, não vos conforme com esse mundo, mas apresente uma caixa maior do que a que você tem. Pega a caixa maior, comece a deixar, não limita mais Deus, não limita Deus no teu casamento, não limita Deus na sua vida econômica, não limita Deus no relacionamento com os filhos, não limita Deus, pare de ver Deus pequeno, Deus é grandão, aleluia, Deus é grande, Deus é muito grande, o nosso Deus é grande, Ele é grande. Aleluia, Deus vai até onde você for. Meu Deus. Agora tem pessoas que apresentam uma caixinha pequenininha, Deus põe uma tampinha, é só arroz com feijão. O que cabe numa caixinha pequenininha? Ou seja, o que cabe numa mentalidade que está preso com crenças limitantes? Quanto mais você expande a sua mente no conhecimento de Deus, maior Deus é manifestado na sua vida. Aleluia. Crescendo na graça, por isso que a Bíblia fala, cresça na graça e no conhecimento. Olha lá, Oséias 4:6, acompanhe comigo, olha lá, o meu povo, tira o povo, coloca a igreja, é princípio, olha lá, o meu povo, a minha igreja está sendo destruída, porque lhe falta conhecimento. Simples assim. Eu não quero estudar. Eu gosto de palavra que você corre, que você fica pulando. Não, eu não gosto de pular muito aqui não. Já pulei muito, mas agora pega o tutano da palavra, olha lá. Olha lá. O meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento. Olha só, quem rejeita o conhecimento, olha lá, também eu te rejeitarei, para que não seja sacerdote diante de mim, visto que te esqueceste da lei. A lei aqui você pode colocar vontade. Você se esqueceu da vontade de Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. Pastor, você está querendo dizer que se eu não tiver conhecimento de Deus, os meus filhos perecem? Mas se eu tiver conhecimento de Deus, meus filhos vão para frente? Aleluia. Como que eu faço isso? Como sacerdote. Porque se você aceita o conhecimento de Deus, Deus fala, eu tenho um sacerdote diante de mim. E como sacerdote você põe a mão como autoridade espiritual sobre o seu filho, o pai, você que é pai, coloque a mão na cabeça do seu filho e diga, esse meu filho é demais, esse meu filho é um sucesso, esse meu filho aqui, ele vai crescer, vai ser honrado na cidade. Deixa eu explicar algo para você, pai e mãe que nos assiste, abençoe os seus filhos. Eu não tenho tempo para explicar tudo isso, mas creiam, recebam pela fé. Escute, você precisa da bênção dos seus pais. Eu não tenho pais. Você pode escolher um pai espiritual, uma mãe espiritual, é a mesma coisa, dá função do mesmo jeito. Aleluia. Como é que funciona isso? Escute, a bênção do pai dá riqueza e honra, abençoa o filho na área profissional. O filho vai ser honrado na cidade, o filho vai ser honrado profissionalmente. A bênção da mãe dá vida longa e boa para o filho na terra. Olha aí, irmãos, conhecimento. Então pega os seus filhos e a mãe chega no filho e fala assim, filho, eu te abençoo com vida longa e boa sobre a terra. O pai chega, filho, eu te abençoo com honra e riqueza, vida profissional e honra na cidade. Tu serás um homem e uma mulher honrada nessa cidade. Aleluia. Bênção do pai, bênção da mãe, mão direita e mão esquerda. O conhecimento.
Aleluia. Eu ia fazer uma brincadeira aqui com você. Até os desenhos, eu vi um desenho que um tatuzinho falava assim: conhecimento é tudo. Mas que conhecimento? De Deus. Conhecer Jesus, conhecer o que Jesus deixou para nós. Então, se você agora quer praticar, abençoe teus filhos, declare sobre a vida dos teus filhos, você é autoridade, crescendo na graça e no conhecimento. Escute isso, você só vai até o nível do conhecimento que você tem das coisas. Aonde você conhece a sua tampa? Pastor, o que você está fazendo hoje? Eu estou tirando a sua tampa e aumentando seus limites, em nome de Jesus. Aleluia. Olha lá, João 8, 31, 32, acompanhe comigo. Olha lá, disse pois Jesus aos judeus, que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, muitas pessoas colocam só esse versículo: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Irmãos, não é a verdade que liberta, é o conhecimento dela. E além disso, volta um pouquinho o 31, olha lá, disse pois Jesus, se vós, é condicional, se vós permanecerdes na minha palavra, ou seja, se você se sujeitar à autoridade espiritual da palavra. É isso que ele está dizendo, se você sujeitar à autoridade da palavra, então essa palavra, o conhecimento que você terá dessa palavra, vai libertar você, em todas as áreas da sua vida. Aleluia. 1 João 5,20, o conhecimento da verdade liberta. Olha lá, 1 João 5,20, olha lá. Também sabemos que o Filho, também o quê? Saber é a mesma coisa que conhecer, conhecimento. Olha lá, sabemos, temos o conhecimento, que o Filho de Deus é vindo, e nos tem dado entendimento, para reconhecermos, olha os verbos, irmão, olha os verbos, meu Deus, ou seja, quando eu tenho conhecimento de quê? De que o Filho de Deus é vindo, Ele me deu entendimento através de quê? Da sua palavra, deles a sua palavra, deles a palavra, para reconhecer o verdadeiro, e estamos no verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo. Este é artigo definido, está definindo, é assim, Jesus é o verdadeiro, nós estamos no verdadeiro, este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Não existe vida eterna sem Cristo, não existe libertação eterna sem Cristo, não existe salvação sem Cristo Jesus. É porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Tudo foi feito por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez, céus e terra, universo e tudo que existe. Ele é o verdadeiro, ele é o verbo. Escute, amados, Deus ele falou, mas você consegue falar alguma frase que indique ação sem verbo? Eu vou, tirou o verbo. Não tem verbo, não fala. Então por isso Deus precisou de Cristo para criar. Olha lá, João 1:1, João 1:1, olha lá, João 1:1. Acompanhe ali comigo, por gentileza. No princípio era o verbo. Quem que era o verbo? Jesus. Ele é a própria palavra. Era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Então quer dizer que até o próprio Deus, para criar, ele precisou de Jesus. Sem Jesus ele não criou, porque o verbo faz você falar frases. Eu vou correr, eu vou caminhar, eu vou trabalhar, eu vou dormir, eu vou comprar, eu vou vender. Sem Jesus você não faz nada, ele é o verbo. Desiste de tentar de fazer alguma coisa sem Jesus. O verbo é Cristo. Tirou o verbo da sua boca, você não tem palavra. Não é irônico? Tirou o verbo, você não tem o que falar. Mas Jesus disse: eu vos dei a palavra, eu vos dei o verbo, fala o que você quiser. Meu Deus. Eu falei e vou falar de novo. Cuidado com o que você coloca depois do eu sou, porque eu sou é Deus. Muita gente diz assim: eu sou o derrotado. Você está dizendo que Deus em você é derrotado? Não. Eu sou forte. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu sou amado, eu sou filho, eu sou perdoado, eu sou abençoado.
Você está dizendo, Deus em mim é abençoado, Deus em mim é forte, Deus em mim, Deus em mim, Deus em mim. Então cuidado o que você coloca depois do eu sou. Eu sou um fracassado. Deus não é fracassado. Essas coisas mudam a vida, amados. Conhecimento. Em Cristo podemos ter todo o conhecimento necessário para vivermos uma vida abundante. Olha lá, 2 Pedro 1, de 1 a 4. Olha o que diz lá. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco obtiveram fé igualmente preciosa na justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. O que eu disse para você? A fé não foi feita para você dizer assim, eu tenho fé que eu vou comprar uma casa, eu tenho fé que eu vou comprar um carro, eu tenho fé que eu vou ter um bom emprego. Não, a fé não foi feita para você ter essas coisas. A fé foi feita para colocar na justiça, olha lá, ó. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco obtiveram fé igualmente preciosa na justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Então eu coloco fé naquilo que Jesus fez, que é a obra dele na cruz, uma obra justa, em Cristo, e em Cristo eu tenho o que eu preciso. Aleluia, glória a Deus. Então vamos continuar lendo, olha lá. Graça e paz vos sejam multiplicadas. Então quer dizer que tem pessoas que têm um pouco de paz e um pouco de graça. Mas ele está dizendo, a graça e a paz pode ser multiplicada. Olha lá, mas ela é multiplicada onde? No pleno conhecimento. Conhecimento é tudo. Conhecimento de Deus, conhecimento de quem? De Deus e de Jesus, nosso Senhor. Então você tem que conhecer Deus, o Abba, e você tem que conhecer Jesus. Mas se você conhecer Jesus, você conheceu o Abba, porque Jesus disse, eu e o Pai somos um. Quem vê Jesus, quem conhece Jesus, conhece o Pai. Então você precisa conhecer Jesus. O conhecimento completo, continua lá. Visto como, pelo seu divino poder, nos tem sido doadas é passado, já foi dada, todas as coisas que conduzem à vida e à piedade. Sabe tudo que você precisa? Já doou, já deu para você. Está onde? Está em Cristo. Olha lá. Pelo conhecimento completo. De novo, conhecimento. Conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas. Então Deus está dizendo o seguinte, quando Jesus morreu na cruz por você, a obra de Jesus, a sua morte e a sua ressurreição, ascensão e glorificação, lhe deu direito, Ele deu promessas. Se você conhecer Jesus, você tem direito a promessas, grandíssimas, as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina. Ou seja, natureza divina diz respeito ao Espírito Santo fluindo na sua vida, a você começar a pensar como Deus pensa, agir como Deus age, olhar como Deus olha. Meu Deus, natureza divina. Olha lá, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Até aí, aleluia. Ou seja, podemos aumentar o nível da graça em nossas vidas através do conhecimento de Cristo. Quanto mais eu conheço a Cristo e sua obra, mais eu cresço na graça, mais paz eu tenho. Quanto mais eu conheço sobre Cristo e sua obra, mais graça e mais paz eu tenho. Aleluia. Então, vamos ver como é que fica isso então. Quanto mais conheço Jesus Cristo, mais confio nele. Quanto mais eu confio nele, mais eu descanso nele. Aleluia. Por que eu sei que eu sou mais que vencedor? Porque eu conheço Jesus, eu confio nele e eu descanso nessa verdade. Por que eu sei que eu não vou passar fome? Porque eu conheço Jesus, porque eu creio nele, eu confio nele e eu descanso nele. Por que eu sei que essa obra vai continuar? Porque eu conheço Jesus, porque eu confio nele e porque eu descanso nele. Por que eu sei que meus filhos vão continuar no caminho do Senhor, a minha esposa, e eu vou encontrar eles na eternidade, e meus netos, e se der tempo os bisnetos, se der tempo. Por que eu sei disso? Porque eu conheço Jesus, porque eu confio nele, a minha fé está toda nele e eu descanso nele. Por que eu sei que eu vou terminar bem nesse mundo?
porque eu conheço Jesus, porque eu confio em Jesus e porque eu descanso nele. Quanto mais conhecemos Jesus Cristo, mais a graça é multiplicada em nossas vidas. Saiba de uma verdade: a palavra disse que todas as coisas já foram doadas. Escute isso, aprenda essa chave muito importante, esse princípio muito importante. Se Deus nos deu todas as coisas e essas coisas foram nos dadas em Cristo, então por que você está pedindo para Deus? Deus não tem mais nada para dar, Ele já deu. Novamente eu coloco o exemplo do nosso irmão aqui, o Odair. Deus já deu, então o que está faltando agora não é a parte de Deus mais. O que está faltando é a nossa parte. É receber o que Deus nos deu e usar o que Deus nos deu. Aleluia. Quem conseguiu pegar essa chave poderosíssima? Então, quando eu conheço Jesus, eu confio nele, eu descanso nele. Isso quer dizer que eu recebo o que ele me deu e eu começo já a usufruir em vida do que ele me deu. Eu começo a usufruir da paz, eu começo a usufruir do dinheiro que ele me deu, da comida que ele me deu, das amizades que ele me deu, do ministério que ele me deu, da vida que ele me deu. Deixa eu escandalizar um pouco você. Experimenta, meu irmão, sentar numa cadeira, isso é de vez em quando, tá? De vez em quando. Experimenta sentar numa cadeira e fica sem fazer nada. Balança aquela cadeira de balanço, fica balançando um pouquinho lá. Para quê, pastor? Se alguém perguntar para você, o que você está fazendo? Eu estou existindo. Eu estou simplesmente usufruindo da vida que o Senhor me deu. Posso brincar com você? Se possível, pega um espelho, olha assim e fala assim: olha que lindo que Jesus fez. Usufrua, viva a vida. Olha que legal, eu posso mexer a perna. Olha, eu posso comer. A hora que você está comendo, entenda que você só está comendo por causa dele, porque o verbo comer. O verbo comer, quer comamos, quer durmamos, fazemos tudo para o Senhor. Então se você está comendo, então Jesus está ali com você, o verbo. Você vai dormir, o verbo está ali com você. Vou tomar banho, o verbo está lá. Assim como em cada célula do seu corpo está a assinatura de Deus, assim em tudo que você faz, Ele está também com você. Jesus disse: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Aleluia. Conhecimento. Continuando aqui, escute isso. Então, saiba de uma verdade: a palavra disse que todas as coisas nos foram doadas. Então isso significa que Deus não tem mais nada para nos dar, pois tudo que Deus tinha, Ele já nos deu em Cristo Jesus. Então Ele não vai dar mais nada, irmãos. Pastor, o que eu faço então? Então, ao invés de você pedir, recebe o que Ele deu. Eu vou ter que colocar a Bíblia aqui, Romanos 5,17 de novo, para vocês verem que eu estou falando a palavra que Ele me deu. Olha lá. Se pela ofensa de um, que é Adão, e por meio de um só, que é Adão, reinou a morte, muito mais os que pedem. Isso, Ele já deu. Olha lá, recebe a abundância da graça e o dom da justiça, e reina em vida, reina em vida. Pastor, eu não entendo esse negócio de abundância da graça. Eu vou explicar de uma maneira tão simples que você vai entender. Todas as casas de Umuarama têm eletricidade. Todas as casas de Umuarama, é difícil uma casa que não tem eletricidade, certo? Então vamos dizer que a eletricidade é a graça. Então todos têm a graça, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Jesus morreu por todos. Então todos têm a graça. Então todas as casas têm eletricidade. Nós tivemos calor de 40 graus aqui. Todas as casas têm ar-condicionado? Todas as casas têm máquina de lavar? Então isso é a abundância da graça. Você usa a graça para o seu conforto.
Então você chega numa casa, tem liquidificador, põe na eletricidade, tem lá o micro-ondas, aquece, tem lá o forno, ali faz ali a comida, fogão elétrico, ar-condicionado, robozinho, tudo elétrico agora. Tem pessoas que estão usando da abundância da graça, mas tem pessoas que só tem a geladeira. Então receber mais da abundância da graça é dizer assim: Senhor, qual que é o próximo eletrodoméstico que eu vou comprar? Você tem que aumentar a graça na sua casa. Você está entendendo? Então, qual área da minha vida precisa de mais graça? Senhor, eu recebo mais graça no meu casamento, eu recebo mais graça na vida econômica, eu recebo mais graça no relacionamento, eu recebo mais graça para comprar, eu recebo mais graça para vender, eu recebo mais graça para estudar, eu recebo mais graça para andar, eu recebo mais graça para dormir bem. Então é só receber? É só comprar os eletrodomésticos? Quem está aí? Quando conhecemos isto o quê? Que em Cristo nós temos tudo, que o Pai já nos deu tudo. Então nós recebemos e usufruímos de todas as conquistas de Cristo. Isto é direito e herança. Aleluia. Ouça essas promessas que eu vou falar para você. Eu vou falar várias promessas agora. Olha lá, Romanos 8, 31 a 34, acompanhe comigo. Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Então, a Bíblia está dizendo, a palavra que Jesus nos deu, está dizendo que Deus é por você. Por que você acha que Ele é contra você? Se a Bíblia está dizendo que Ele é por você. Então, quando Satanás, quando o diabo, quando os demônios vêm contra você, você diz: Deus é por mim. Você pode tentar fazer o que você quiser, mas você vai se lascar, porque Deus é por mim. Deixa eu mudar esse exemplo. Às vezes eu falo se lascar, a pessoa fala assim: ele falou um palavrão. Não falei um palavrão. Escute, eu vou explicar isso aqui. Abre um parênteses, eu vou explicar para você. O templo de Jerusalém, ele foi construído por pedras e não por tijolos. Então essas pedras, elas eram lascadas, fora de Jerusalém, porque não podia fazer barulho. Então lá longe eles lascavam a pedra para que ela se encaixasse em outra. Então quando chegava e a pedra não se encaixava, ela precisava ser lascada. E Pedro fala assim: nós somos pedras vivas na construção de Cristo. Então quer dizer que quando você não está se encaixando, você precisa se lascar. Entenderam agora? Ou seja, tem que tirar um pouquinho mais. Ficou claro agora? Isso é tirar as crenças limitantes. Você achava que era um palavrão e não é. Se lascar quer dizer você precisa tirar as ferpas para encaixar, não está encaixando. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Continua. Aquele que não poupou o seu próprio filho. Olha lá. Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas antes por todos nós o entregou. Então, ele está dizendo o seguinte: se eu dei o melhor que eu tinha, o meu filho, eu não posso dar o que você precisa? Olha lá, porventura não nos dará graciosamente com Ele todas as coisas? Tudo que você precisa é coisa. Ele já deu. Em Cristo. Continua. Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? Por que você fica preocupado quando as pessoas começam a falar mal de você? Se a Bíblia está dizendo, quem que é louco de ficar falando mal de você? É isso que está falando ali. Olha lá. Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? Diga: eu sou eleito. Pastor, eu não entendi eleição. Vou dar outra revelação para você. Eleição significa, entre você escolher o diabo e Jesus, você escolheu Jesus e foi eleito nele. Pronto. Então, se você foi eleito nele, Jesus falou assim: eu aceitei essa eleição, você é meu. Então ele está dizendo: quem que vai intentar acusação com aqueles que são meu? É Deus quem o justifica. É Deus quem o justifica. Então quando o diabo fala assim: o Paulinho é isso, Deus fala assim: não é. Vocês estão aí? Meu Deus, olha lá, continua. Quem os condenará? É Cristo quem morreu. Ou seja, você tem um álibi forte: a ressurreição de Cristo. Ele ressuscitou. Ele morreu para pagar os seus pecados. Quando ele ressuscitou, a ressurreição é recibo. Você tem o recibo. Está aqui o recibo, ele ressuscitou. Olha lá. Então quem vai me condenar? Se eu estou com o recibo aqui?
Quem vai cobrar os meus pecados de novo se Jesus já pagou e me deu o recibo? Olha lá, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Eu vou explicar isso aqui. Aqui está Jesus à direita e Deus está aqui. Então as pessoas estão falando mal de você. Aqui, olha lá. Aí Jesus fala assim: pai, não acredita não que não é verdade. Fala mal de você de novo. Não acredito que não é verdade. Olha lá, Jesus está do lado do pai à direita, ó, e também intercede por nós. Aí o pai fala assim: estão falando que o Paulino é isso, estão falando que você é isso, aquilo. Aí Jesus fala assim: não acredita que isso não é verdade. E eu pergunto para você: Deus vai ouvir o que estão falando você ou vai ouvir Jesus? Se Deus deu o nome de Jesus, que o nome de Jesus se dobre no joelho, todo joelho se dobre no céu, na terra e debaixo da terra. Aleluia. Olha lá o outro texto, outra promessa, olha lá, Efésios 1, 3 e 4. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Você entendeu que não tem nada sem Jesus? Olha lá, bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado, é passado. Por isso que nós não falamos assim, Deus te abençoe, nós falamos, continue abençoado. Tem que mudar a mente, Deus te abençoe, não vale mais. Se você falar por engano, tudo bem, até você pegar. Mas por quê? Nos tem abençoado com toda a sorte de bênção. Como é que eu vou falar para Deus te abençoar se Ele já te abençoou? Então eu digo, continue abençoado. Ou seja, sabe a bênção que Deus te deu? Continue com ela. Olha lá, nos tem abençoado com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestes em Cristo Jesus. Pastor, eu queria entender mais isso. Então você precisa fazer o curso de quarta dimensão. Olha lá. Mas vamos lá. Assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele em amor. Como é que nós temos que viver perante Jesus, perante o Senhor? Olha lá, santo e irrepreensíveis perante Ele em amor. Ou seja, viva a santidade em Cristo e viva em amor. Olha lá outra promessa, 2 Coríntios 1:20. Eu estou dizendo que Ele já deu. Olha lá. Porque quantas são as promessas de Deus, tantas tem nele o sim. Deus já falou assim, sim, 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 para você, para você, para você, para você, sim, 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 sim. Pai, eu quero ser mais que vencedor, sim, sim, sim. Eu quero prosperar, sim, eu quero ser abundante, sim. Eu quero ter saúde, sim, eu quero... Olha lá, tantas tem nele o sim, porquanto também por ele é o amém. Você só precisa concordar com Deus. Deus, eu concordo que eu sou abençoado. Deus, eu concordo que eu sou salvo. Deus, eu concordo que eu sou amado. Deus, eu concordo que eu faço parte do corpo de Cristo. Deus, eu concordo com o Senhor. Amém, amém, amém. Olha lá, para quê? Para a glória de Deus, por nosso intermédio. Olha esse outro aqui, mais forte ainda, ó. 1 Coríntios 3, 21 e 23. Isso aqui está muito claro. Olha lá. Portanto, ninguém se glorie nos homens. Tem outra explicação, mas eu quero dar uma explicação aqui. Pare de se comparar com os outros. Você é original, ó, tem uma identidade aqui, ó, você é original. Cada pessoa Deus criou com um jeito. Se você tiver a liberdade, declare, eu sou original. Olha lá, ninguém se glorie nos homens, porque tudo é vosso. Por que tudo é vosso? Porque Ele já deu. Olha lá, continue. Seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, seja as coisas presentes, seja as coisas futuras. Você percebeu que ele não falou passado? É só presente e futuro. Olha lá. As coisas presentes, sejam as futuras, tudo é vosso. Ó, tem mais um segredinho ainda, tem mais um segredinho. Ó. E vós de Cristo, de quem que você é? De Cristo. E Cristo de Deus. Então tem um fluxo de autoridade. Lembra que o centurião falou, eu sou sujeito à autoridade, por isso eu tenho autoridade. Então tem esse fluxo de autoridade. Vamos ver o contrário, ó. Deus primeiro, depois Cristo, depois você.
Então, se você se sujeita à palavra de Deus, você se sujeitou a Cristo. Se você se sujeitou a Cristo, você se sujeitou a Deus. Logo, abre uma torneira de autoridade, de conhecimento, como você nunca teve na sua vida, e você vai viver, e esse conhecimento, essa autoridade, vai passar para os seus filhos, e os seus filhos vão ter poder e autoridade para dizer não às drogas, poder e autoridade para dizer não ao sexo fora do casamento. É um fluxo de autoridade. Por que os filhos não têm autoridade? Porque os pais não têm autoridade. E por que os pais não têm autoridade? Porque não têm o conhecimento. Agora você está tendo conhecimento. Aleluia. Então vamos caminhar aqui, irmãos. Recebam este conhecimento. Deus já fez tudo em Cristo. Pastor, ainda não entendi, vou ser mais claro para você. Eu vou usar esse exemplo, não tem como eu usar outro exemplo para você entender. Imagine, alguém tem uma propriedade rural e diz assim, eu sou dono dessa propriedade. Ele é dono verdadeiro? Sim e não. Por quê? Até ele completar, tem gente que morre menos de 100 anos. Então, quando ele morre, vai ser de outro dono. Mas a Bíblia diz, os céus e a terra pertencem a quem? Ao Senhor. Então, nós somos mordomos. Você não vai ficar dono muito tempo. Alô, quem está entendendo o que eu estou falando? Você não vai ficar dono muito tempo. Então, nós somos mordomos. Então, tudo que eu tenho foi Deus que me deu. Eu vou cuidar daquilo. Se nós tivermos esse entendimento, as coisas começam a fluir de uma forma mais tranquila. Então, tudo é meu. Então, se tudo é meu em quem? Em Cristo. Então, eu coloco toda a minha fé em Cristo, e porque eu coloquei toda a minha fé em Cristo, então eu tenho tudo que Cristo tem. Por isso que a Bíblia diz que nós somos herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo. Ou seja, tudo que Deus tem, nós herdamos em Cristo Jesus. Então significa, deixa eu falar uma coisa para vocês entenderem. Significa que todos os carros, todos os apartamentos, todas as casas, todo o dinheiro, todo o ouro e a prata do mundo, nesse entendimento, no nível maior, pertence a Jesus. Então, se você precisa de alguma dessas coisas, Deus nos deu Jesus. Então você precisa entender o quê? Já foi dado. Se Ele nos deu Jesus, se Ele não poupou o seu único filho, como não nos dará também com Ele todas as coisas? Então o que eu preciso fazer? Eu preciso colocar toda a minha fé em Cristo. E aí Cristo me dá o apartamento, Cristo me dá o carro, Cristo me dá a casa. Ele vai usar pessoas. Cristo vai reformar toda essa igreja, esse templo. E vai usar pessoas. Entende isso? Então você precisa se relacionar com Cristo. Quanto mais tempo você passa com Cristo, mais você começa a conhecer e ter intimidade com Ele. E aí você começa a falar assim, Cristo, eu gostaria disso, gostaria daquilo, gostaria de alcançar isso, fazer isso, ter isso. Aí Cristo fala assim, tudo é vosso. Para quando você quer? Aí, lembra da caixinha? Se a sua caixinha for pequena, vai demorar. Se a sua caixinha for grande, ou seja, se a sua mentalidade for pequena, vai demorar. Mas se você já tem a mente aberta e recebe pela fé, é rápido. Pastor, o que você está querendo dizer? Tem pessoas que conseguem materializar em um dia. 24 horas ele consegue trazer à existência aquilo que ele precisa. Aquilo que ele vai usar. Não tem outra palavra no português. Tem pessoas que demoram uma semana, tem pessoas que demoram meses, tem pessoas que demoram anos. Depende da caixinha, depende da sua mentalidade. Quanto mais você expandir tua mente em Cristo Jesus, mais rápido as coisas acontecem. Aleluia. Você está recebendo essa palavra? Por isso a Bíblia diz, Mateus 19, 26, olha o que diz ali. Mateus 19, 26. Jesus fixando neles o olhar, disse-lhes, isto é impossível aos homens. Que nem você pensou algumas coisas, mas isso é impossível, olha lá. Ele leu a tua mente, olha lá. Isto é impossível aos homens, mas para Deus tudo é possível. Então, se eu creio em Cristo, Cristo crê em Deus. Cristo é Deus. Então, eu tenho a autoridade deles e a fé deles. E com a fé de Deus, eu consigo realizar tudo que eu quero. Aleluia? Então, escute. Agindo assim, eu quero que você diga assim, eu me torno em Cristo participante da natureza divina. E eu vou usufruir. E eu tomo a decisão, a partir de hoje, eu já sou um abençoado. Porque tudo é possível ao que crê. Pense comigo, se tudo é possível para Deus,
Então, se eu operar na fé de Deus pela palavra, logo tudo também é possível para mim. Então, se eu receber a palavra de Deus, tudo se torna possível para mim também. Último ponto, autoridade através da palavra. Autoridade através da palavra. Olha lá, João 10:10, a parte B. Só a parte de baixo, olha lá. Ó. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. É da vontade de Deus que você tenha vida abundante. Você precisa concordar com Deus. Você precisa receber essa revelação de Deus. O centurião disse para Jesus Cristo: diga apenas uma palavra. E Jesus está dizendo para você hoje uma palavra: eu vim para que todos vocês tenham vida e a tenham com abundância. Agora você precisa receber essa palavra e começar a usufruir dessa palavra. Irmãos, eu quero dizer para vocês que uma palavra de Cristo para mim já é suficiente. A pergunta é suficiente para você? Para mim é suficiente. Se Deus falou que é para mim ser abundante, eu crio, eu recebo e eu sou abundante. Aleluia. O que Deus falou por meio do verbo, que é Jesus Cristo, é suficiente para você? Ele o conhecia, ele confiava nele, ou seja, o centurião conhecia Jesus, confiava nele e descansava nele. Amados, ao contrário do que muita gente pensa, o evangelho é boas notícias. Evangelho não é você ficar falando más notícias, evangelho é você falar boa notícia. Qual que é a boa notícia do evangelho? Eu vim para que todos tenham vida e a tenham em abundância. Deixa eu dar um exemplo aqui. Olha esse exemplo que eu vou dar para você. Se você fala somente más notícias, você está contrário ao evangelho, porque o evangelho é boas notícias. Então, se você fala somente más notícias, você está transmitindo opressão e medo. Agora, se você fala somente boas notícias, será transmitido fé, esperança e amor. Amados, você é o tipo de pessoa que quando alguém chega perto de você, você começa a dizer assim: olha, está faltando isso, deu errado isso, aconteceu uma desgraça aqui, uma tragédia aqui. Você não está falando o evangelho, porque o evangelho é boa notícia, você está sendo portador da má notícia. Aí se o Ezequiel conseguir colocar, Ezequiel, coloca o primeiro aqui, a parte A desse versículo aqui. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim. Então, a pessoa que anda do lado negativo da vida, ela chega perto de você e fala assim: roubaram não sei aonde aí, hein? Você viu lá? Deram 3 facadas, 3 tiros, morreu tanta gente. Ó, roubo, morte e destruição. Tem a ver com Cristo? Olha lá, o ladrão, roubo, morte e destruição. Tem a ver com Cristo? Não. Ele disse que o ladrão veio roubar, matar e destruir. Então, se você está, tudo que você vai falar, ó, mataram, roubaram e destruíram, você está sendo um portador do evangelho de Satanás. Porque o de Cristo é: eu vim, ele separou. Eu vim para que todos tenham vida e a tenham em abundância. Por isso que nós falamos aqui, ó, eu falo palavras de vida e não de morte. Eu falo palavras de bênção e não de maldição. Eu falo palavra de saúde e não de doença. Eu falo palavra de abundância e não de escassez. Eu falo palavra de justiça e não de injustiça. Porque na minha boca existe um milagre e eu vou viver esse milagre e viver as maravilhas de Deus. Pastor, eu não entendia isso, eu estava do lado de cima, então agora você fica nesse outro lado de baixo de Jesus aí, ó. Conhecimento, irmãos. Quando você está falando negativo, você está atraindo o negativo. Você sabia que tudo que acontece com você, você mesmo que trouxe? Porque tudo que você pensa, o teu coração atrai. Então começa a pensar as coisas que são do alto, que aí você vai atrair as coisas que são do alto. Aleluia. Já estou terminando. Pois as palavras transmitem segundo o que se fala. Ou seja, palavra é semente. Se você planta uma semente de abóbora, você vai colher o quê? Abóbora. Se você está falando sobre medo, o que vai vir sobre você? Medo. Então palavra é semente. A semente sempre vai dar segundo a espécie. Então a semente do que você está plantando é o que você vai colher. Então, se você está usando a palavra para semear as coisas negativas da vida, então você vai começar a colher as coisas negativas da vida. Mas se você começar a declarar a palavra de Deus, você vai receber segundo a espécie: fé, esperança e amor. Aleluia. Então, olha lá, por quê?
Porque as palavras transmitem segundo o que se fala. Palavras, escute isso aqui, irmãos. Palavras são vozes que damos aos nossos pensamentos. O que é palavra? Eu penso, o meu coração está cheio da palavra, então eu penso aquilo que está no coração cheio da palavra, e a minha boca fala o que eu pensei. Então, vamos ver esse versículo aqui, ó. Isaías 55, de 8 a 9. Olha o que diz: porque os meus pensamentos, Deus falando, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Continua: porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Sabe o que Deus está falando? Eu penso melhor para você do que você. Tudo que você pensar eu tenho melhor. Você sabe qual é o inimigo do bom? Do excelente é o bom. Sabe qual é o inimigo do extraordinário? O excelente. Sabe o que é o inimigo do excelente? O fantástico. O fantástico, o inimigo dele é o excelente. Então, se você lembra da caixinha, se você fala assim, tá bom aqui, então a caixinha é pequena. Aí você fala, não, eu quero excelente, aumentou a caixinha. Eu quero fantástico, eu quero extraordinário. Vai aumentando a caixinha. Deus está falando, os meus pensamentos são mais altos que os vossos pensamentos. Então, se os pensamentos de Deus são mais altos que os nossos pensamentos, e as nossas palavras dão voz aos pensamentos, então isso aqui, se você não entendeu nada da mensagem, e pegar isso aqui já está bom. Então, eu tenho que ficar dando voz ao que eu penso, ou eu vou dar voz ao que Deus pensa? Salmo número 1, 3, por gentileza. Olha aqui. Ele é como árvore plantada, um pouquinho antes, o 2, Ezequiel. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, é vontade do Senhor. Antes o seu prazer está na vontade do Senhor, e na sua vontade medita de dia e de noite. E aonde que está a vontade de Deus? Na palavra. Então, ou seja, a palavra é o que Deus pensa. Então, se eu vou meditando na palavra dia e noite, eu estou dando voz ao que Deus pensa dia e noite. Sabe o que eu vou atrair para a minha vida? Os frutos da palavra de Deus. Aleluia. Aí a vida começa a melhorar. Aleluia. Esse texto diz que os pensamentos de Deus são mais altos que os nossos pensamentos. Ministério da Música, por gentileza. Então a Bíblia Sagrada está escrita. O que Deus pensou. O que Deus pensou, Deus escreveu. Palavras que saíram dos pensamentos de Deus. Logo podemos dar voz aos nossos pensamentos, ou podemos dar voz aos pensamentos de Deus, e fazemos isso ao meditar a sua palavra. Vamos continuar. Quando estamos meditando na palavra de Deus, o próprio Deus está falando através de nós. Então, ao invés de eu falar aquilo que eu penso do meu esposo ou da minha esposa, eu falo o que Deus pensa do meu esposo, da minha esposa. Ao invés de eu falar o que eu penso dos meus filhos, eu preciso começar a falar, dar voz ao pensamento do que Deus pensa em relação aos filhos. E assim em cada área da minha vida. Você que é casado e tem uma esposa, o que Deus pensa da sua esposa? Salmo 128. Eu amo esse salmo. O que Deus pensa do seu marido? Olha lá. Bem-aventurado aquele que teme. Aquele ali, tem uma tradução que coloca o homem que teme. Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás e tudo irá bem. Então, como é que Deus pensa do seu marido? Um homem temente, feliz, e tudo que ele põe a mão prospera. Como é que Deus pensa no seu marido? O seu marido é um homem temente a mim. O seu marido é um homem fantástico, é um homem feliz, é um homem que se dá bem em tudo que ele faz. Aleluia. Olha o que Deus pensa, vamos lá. Tua esposa, meu Deus, tua esposa no interior de tua casa será como videira frutífera. Ei, quando você chega naquela videira, aqueles cachos de uva fantástico, formoso, começa grossinho assim, vem afinando, aquele cacho assim, você olha assim, dá água na boca. Olha lá, tua esposa no interior de tua casa será como a videira frutífera. Como é que Deus pensa nos teus filhos? Teus filhos como rebentam os ramos da oliveira.
Teu filho não é um endemoniado não, teu filho não é um drogado não, teu filho é um rebento de oliveira, aquele raminho verde que produz, olha lá, aonde? A roda da tua mesa, ou seja, debaixo da sua autoridade, porque você está debaixo da autoridade de Cristo, e Cristo está debaixo da autoridade de Deus, é um fluxo de autoridade. Deus passa para Cristo, Cristo passa para o homem passa para a mulher passa para os filhos. Por isso que quando uma mãe fala assim, meus filhos são rebeldes, eu digo, você é rebelde? Meus filhos não me obedecem, não me sujeitam, você se sujeita ao seu marido? A minha esposa não se sujeita a mim, aí Deus fala assim, você se sujeita a Cristo, homem? O centurião disse, eu sou homem sujeito à autoridade, por isso eu tenho autoridade. O homem que é sujeito a Cristo, a mulher é sujeita a ele, e os filhos é sujeito à mulher. Aleluia! Meu Deus! Olha lá, que forte isso. Meu Deus! Queridos, quando estamos meditando na palavra de Deus, o próprio Deus está falando através de nós, porque as palavras são vozes que eu dou aos pensamentos. Então se eu estou declarando a palavra, minha esposa é como videira frutífera ao redor da mesa, é Deus falando através de mim, eu estou dando voz ao que Deus pensa. Escute, logo então, escute isso, as nossas palavras são vozes dos nossos pensamentos, ou dos pensamentos de Deus, que produzem imagens. Aquilo que você pensa, que você fala, produz uma imagem. Logo podemos produzir imagens que saem dos pensamentos de Deus, ou que saem dos nossos pensamentos. Você consegue dizer assim, eu sou um homem temente a Deus, a minha esposa é uma videira frutífera ao redor da minha casa, e meus filhos rebento de oliveira, pronto, já consegui ver eu sentado à mesa com meus filhos ali, almoçando e jantando comigo. Criou uma imagem, aleluia. Então quando o diabo for falar outra coisa para você, você diz, eu tenho a imagem perfeita. Qual que é a imagem perfeita? Aquela que foi produzida pelos pensamentos de Deus. Como resolver isso então? Uma vez que os pensamentos de Deus são mais altos do que os vossos pensamentos, sabendo que nós temos a mente de Cristo. Eu e você já temos a mente de Cristo. Se você não sabia que você tem a mente de Cristo, vai saber agora. 1 Coríntios 2,16. Pois quem conheceu a mente do Senhor, que o possa instruir? Nós, diga assim, diga comigo, nós, porém, temos a mente de Cristo. Então se nós temos a mente de Cristo, nós damos voz aos pensamentos de Cristo, nós temos a imagem que Deus tem das coisas. A pergunta é, qual é a imagem que Deus tem do seu trabalho? Qual é a imagem que Deus tem da sua vida financeira? Será que Deus vê para você e vê pouco dinheiro na sua mão? Não, Deus vê muito dinheiro para você suprir toda a sua família. Então eu tenho que pensar o que Deus pensa. Meu Deus, pensando nas coisas que são de cima, Colossenses 3, 1 e 2, olha lá. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive. Olha lá, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. O Espírito Santo está me trazendo algo aqui. Quando nós temos aqui aquela de telefone lá, qualquer um de telefone, de celular, uma agência de telefone, como é que é? Operadora, uma operadora de celular. Você toca, bota o número aqui, mas esse número vai lá numa cidade para depois voltar aqui uma hora de novo. Quem está entendendo o que eu estou falando? Ele vai lá para depois voltar. Então você está aqui na terra, tudo que você fala de Deus, ele vai lá no céu e volta para a terra. Aleluia. Só que quando ele volta para a terra, ele volta na visão de Deus. A palavra de Deus, quando você declara as coisas do alto, ela volta para a terra e produz. Ah, pastor, agora você foi demais. Não, Isaías lá, 55, se não me falha a memória, aonde que fala assim como a chuva desce lá, Ezequiel, vamos lá. Isaías 55. Vamos ver quem é mais rápido, Ezequiel. Olha, já achou, o homem é fera, hein? Olha lá. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Porque assim como desce a chuva, ela sobe ou ela desce? Desce, de lá para cá. Assim como desce a chuva e a neve dos céus,
e para lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra, e a fecundem, e a façam brotar, para dar semente ao semeador e pão ao que come. Olha lá, continua. Assim será a palavra que sair da minha boca, diz o Senhor, é o Senhor falando, não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que designei. Sabe o que Deus está falando? Se você começar a dar voz aos meus pensamentos, eles vão produzir na sua vida, na sua família, no seu trabalho e tudo que lhe diz respeito. Pare de dar voz à sua incredulidade, pare de dar voz ao que o diabo fala para você, pare de dar voz ao que os repórteres que não conhecem a Deus estão falando, e comece a dar a voz àquilo que Deus tem falado na sua palavra. Jesus disse, eu lhes dei a palavra. Jesus sabia que a palavra era tudo que eu e você precisávamos. Aleluia. E para nós encerrarmos, aleluia, glória a Deus, Romanos 12:3, olha lá. Porque pela graça que me foi dada, escute isso, porque pela graça que me foi dada, a graça já foi dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém, antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Você não precisa pedir fé, Deus já te deu a fé. Você precisa pegar a fé que Deus te deu agora e colocar em Cristo, e em Cristo você já tem tudo. Aleluia, aleluia. A fé vem pelo ouvir, a fé é a medida de acordo, a fé é medida de acordo com que vamos crescendo no conhecimento da palavra de Deus em nossos corações. Escute isso, quando os nossos corações estiverem cheios da palavra, porque a boca fala do que o coração está cheio, então diremos apenas uma palavra. Escute, quando eu receber todas as promessas que Deus me deu, e elas estiverem no meu coração, eu vou dizer apenas uma palavra para o demônio e ele vai sair. Eu vou dizer apenas uma palavra para o problema financeiro, ele vai se resolver. Eu vou dizer apenas uma palavra em relação aos meus filhos e as coisas vão se ajeitar, porque minha fé está em Cristo. Lembra do centurião? Diga apenas uma palavra e as coisas vão se resolver. Amém. Aleluia. Escute, quando os nossos corações estiverem cheios da palavra, então diremos apenas uma palavra e tudo será transformado em nossas vidas, e onde quer que formos. Aleluia. O que sua esposa precisa? Apenas uma palavra de Jesus. Você precisa apenas de uma palavra de Cristo. Cristo é suficiente. A autoridade que Ele te deu é suficiente. Então quando vem uma situação difícil, diga apenas uma palavra com fé em Cristo, e você vai ver as muralhas caindo e as coisas começarem a acontecer. Diga comigo assim, coloque-se em pé por gentileza e diga assim, eu creio que Jesus Cristo veio a este mundo em carne, nasceu da Virgem Maria, morreu numa cruz, foi para o Hades, mas ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus e se assentou à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, e de lá intercede por nós. A esse Cristo Jesus eu declaro que é o meu único e suficiente Salvador e Senhor, e enquanto vida tiver, a Ele eu sirvo, a Ele eu amo, servindo pessoas e amando pessoas. Você crê nisso? Diga amém. Se você creu e disse amém, você tem a vida eterna. E eu digo uma palavra, você tem a vida eterna, e com a vida eterna que é Cristo, você tem todas as coisas. Continue abençoados.